calcular a área, ele usa, ele nos fornece a densidade e a massa o peso que podemos também usar como massa. E para isso a gente vai calcular o volume, que vai ser necessário para calcular a área. A densidade é... Não sei escrever aqui. Não escrever. Densidade é igual a 7,85 kgf. E o peso massa é 1,735 quilogramas. 1,635 quilogramas. A fórmula... Pode puxar, acho que é mais bom. A densidade é massa sobre volume. Aí substituindo a... que vai ser... Aí vamos usar um A maiúsculo. Vamos calcular o volume, substituindo o valor da densidade e o valor da massa sobre o volume. Isso aí. Aí achamos o valor de 0,221019 decímetros cúbicos. Pronto, já temos o volume em decímetro cúbico e também temos o comprimento da barra, que foi dado na questão. E agora vamos calcular a área, porque a fórmula da área é volume igual a área vezes o comprimento. O volume aproximado, né? É. 0,22119108 decímetro cúbico. Isso. Vezes o comprimento, que é igual a 78,2 centímetros. Bota a unidade, fica melhor. Isso. Centímetros mais. Centímetros. Colocaremos em decímetro. Claro. Então fica com... E achamos a área, coloca esse valor sobre o outro. Pronto, a área fica 0,022663313 decímetro quadrado. Achamos a área em decímetros quadrados, mas precisamos colocar elas em milímetro quadrado. Aí vamos transformar, que dá igual a 282,63313 milímetros quadrados. Primeira questão. A tabela diz calcular o limite do ciclo convencional de escoamento 0,2%, uma vez que a barra não acusou escoamento líquido. Primeiro, para calcular, a gente precisa do gráfico, que ele vai ser mostrado. A gente tem que levar em conta o gráfico tem sua deformação, em que a distância, vou fazer uma figura do gráfico aqui, em que a distância dos x, do eixo x, x de 5 milímetros. Para o gráfico, seria 5 milímetros. Aí, o que para nós, para o gráfico, seria 5 milímetros, para o eixo x, a distância seria 0,05 milímetros. Ou seja, a gente depositar a linha de deformação, de terceira deformação, a gente tem que traçar uma linha de proporcionalidade entre essa linha. E a partir disso, a gente acha a linha
de 0,05 para o gráfico da pista de deformação. Daí, é só a gente aplicar um valor de 200 milímetros, que é a da 200 milímetros, que é a comprimento da barra, vezes 0,2%, que é o valor do escoamento, sendo que a gente tem que tirar a porcentagem, e dá 0,4 milímetros. Só que existe uma proporção dentro de 5 milímetros da produção do gráfico para 0,05 milímetros para a deformação. Aí, essa proporção de 5 milímetros e 0,05 para 0,04 de 5 milímetros do gráfico seria 40 milímetros. Que é a resposta. Limite de unicidade escoamento. 0,8%. A primeira questão é calcular o limite convencional de escoamento, 0,2%, uma vez que a barra não acusou escoamento líquido. Primeiramente, a gente tem que levar em proporção a primeiro unidade da deformação, que é 0,05, para a deformação, e a distância do gráfico é 5 milímetros. A limite convencional de escoamento é 0,2%. Para a gente calcular esse limite para a deformação, a gente usa o valor do comprimento da barra vezes 0,2% dividido por 100. Achamos 0,4 para a deformação do gráfico. Mas a gente precisa achar o comprimento X em 5 milímetros para o gráfico, porque isso é uma proporção. Aí, como encontramos a proporção baseada nisso seria 40 milímetros. A partir daí, a gente traça a reta de limite de proporcionalidade e quando se chega a esse ponto, os valores da tensão para o nosso gráfico a gente calculou em tensão e não em Cartagec, mas o valor daqui para cá seria 16.700. No nosso caso, fizemos em tensão. Aí, o que ele quer é a tensão, ele quer o limite convencional de escoamento. Então, como no nosso caso a gente calculou já a tensão e não a carga em Cartagec, ele pediria a carga em Cartagec, que é a força no gráfico, dividido pela área, que dá aproximadamente 59. Como o nosso caso a gente já fez a tensão, ele já acusaria esse valor. E já está respondido.